Bom, galera, então vamos à nossa última aula sobre Estado, Democracia e Cidadania. E na nossa última aula nós abordamos a questão da democracia, não foi isso? Nós vimos, por exemplo, que a democracia ela surge a princípio, né, na Grécia. A Grécia antiga ela é tida como o berço da democracia. E lá todos os cidadãos eles gozavam de direitos, né, políticos dentro da polis. Só que com detalhe, nem todo grego era considerado cidadão, certo? Então, na Grécia eram excluídos, por exemplo, os escravos, as crianças, os velhos, comerciantes, artesãos, estrangeiros e as mulheres, né? A gente viu que uma parcela muito pequena da população grega, ela participava da vida política dentro da polis, certo? Nem todos eram considerados cidadãos, certo? Então, o cidadão é aquele que está em pleno gozo dos direitos civis políticos de um determinado estado, de uma determinada nação, certo? Hoje nós vamos abordar a questão da cidadania como um todo, certo? Então, nós vamos entender essas transformações em relação à cidadania e vamos tentar entender a cidadania sob o ponto de vista de um sociólogo chamado T.H. Marshall, ok? Então, vamos adiante. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o que é a cidadania, certo? O que significa ser cidadão e o que significa cidadania. Então, cidadania é o exercício dos direitos, mas também dos deveres civis, políticos e sociais estabelecidos dentro de uma determinada Constituição de um determinado país. Ok? Então, ser cidadão, como a gente viu, é gozar de plenos direitos, mas também de deveres que estão contidos dentro de uma determinada lei ou dentro da Constituição de um determinado país. Ok? Até aí está muito claro, né? Então, vamos começar pelos deveres, né? Os nossos deveres enquanto cidadãos. Nós, enquanto cidadãos, nós temos deveres a serem cumpridos também, não só direitos, certo? Então, são nossos deveres enquanto cidadãos, por exemplo, votar para escolher seus representantes políticos, certo? Então, é uma obrigação e é um dever nosso, enquanto cidadão, votar, ok? Não é à toa que a nossa Constituição ela prevê que o voto no Brasil ele é obrigatório, certo? Mas mesmo se não fosse obrigatório, era um dever nosso, enquanto cidadão, escolher os nossos representantes, certo? Então, é uma garantia de cidadania o direito ao voto, mas também o exercício desse direito. Um outro dever é o de cumprir as leis e colaborar com as autoridades. Então, nós, enquanto cidadãos, nós temos que cumprir as leis, né, do nosso país, desde a Constituição, que é a lei maior, né, a Carta Magna do país, até as leis complementares e suplementares, como os códigos, por exemplo, de defesa do consumidor, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, né, o Código Civil, o Código Penal, todas essas leis, né, do país, nós temos o dever de obedecer, ok? E de colaborar com as autoridades. Um outro dever é de respeitar os direitos sociais de outras pessoas. Então, nós, enquanto cidadãos, nós temos que respeitar o direito do próximo, né? Isso vai englobar muitas questões, desde questões que estão lá claramente nas leis e na Constituição, né? Desde a questões mais simples, como, por exemplo, o nosso convívio em comunidade, né? O nosso convívio dentro da sociedade em que nós estamos inseridos. E nós, enquanto cidadãos, obedecer, por exemplo, no nosso bairro, o horário e o dia correto para se colocar o lixo na rua, né? Para evitar que animais vão lá e rasguem esse lixo. Ou, por exemplo, de não jogar a água servida através de encanações clandestinas para a rua, prejudicando assim a coletividade, né? Ou todos os moradores, toda a vizinhança. Isso é um dever nosso enquanto cidadão, né? Zelar por isso aí, para que não aconteça isso. Então, um dos nossos deveres enquanto cidadão é justamente esse, respeitar o direito do outro também, certo? Questão de barulho, né? Questão de som alto, tudo isso está inserido nos nossos deveres enquanto cidadão.
Educar e proteger nossos semelhantes também é um dever do cidadão, né? Tanto é que na Constituição está lá claramente, né, que é dever do Estado e da família, né, a educação das crianças e dos mais jovens. Tanto é que, caso os pais não matriculem as crianças na escola, eles podem ser responsabilizados civilmente por isso, né? Inclusive, a escola ela tem que reportar ao Estado, ao Conselho Tutelar, se uma criança ela não está frequentando a escola, né? A questão da vacinação, né, também é uma obrigação de nós enquanto adultos, né? Tanto é que você, além de ser obrigado a matricular a criança na escola, no ato da matrícula você tem que apresentar o cartão de vacinação dessa criança. Então, educar e proteger o nosso semelhante também é um dever nosso enquanto cidadãos, né? E proteger o patrimônio público e social do país também é um dever nosso enquanto cidadão. Proteger o que é do coletivo, o que é da coletividade, é um dever nosso enquanto cidadão, certo? Proteger a escola pública, as universidades públicas, né? Zelar por elas, né? Zelar pelo transporte público, pelas praças públicas, né? Isso tudo é um dever nosso como cidadãos, ok? E os nossos direitos, né? Como é que eles surgiram e como é que eles foram se aperfeiçoando ao longo da história? É isso que a gente vai tentar entender, certo? E aí, será que uma cidadania plena, ela é possível, tal como está na lei, tal como está na nossa Constituição? Vamos tentar entender isso aí, né? A gente já viu que ser cidadão é ter garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais, certo? Será que todos nós temos esses direitos? Será que todo brasileiro, todo cidadão brasileiro tem igualmente garantido esses direitos? Primeiro vamos entender como surgiram esses direitos, certo? O primeiro direito que nós temos garantido constitucionalmente, certo? Ele data do século XVII, século XVIII, que são os direitos civis, certo? Que começaram a aparecer lá no século XVII, século XVIII, as primeiras reivindicações pelos direitos civis, lá com o iluminismo, né, com os primeiros filósofos do liberalismo clássico, ok? Que é o direito, por exemplo, de liberdade religiosa. Né? Começou a surgir esse direito de liberdade religiosa lá quando os primeiros filósofos começaram a discutir a questão da laicidade do Estado, né? De o Estado ele romper com a igreja. E aí você passar a ter o direito de professar a sua religião, seja ela qual for. Então, essa liberdade religiosa é um direito civil, certo? E a liberdade de pensamento também, de você poder expressar o que você pensa, certo? Direito de ir e vir, né? Direito de poder entrar e sair do seu país sem ser barrado, certo? Direito de poder trafegar pelo seu país sem ser impedido, de você poder entrar em locais públicos e não ser impedido de entrar por uma questão ou por outra. Esse é o direito de ir e vir, né? E o direito à propriedade também. Né? Lembremos lá dos primeiros filósofos liberais, né? De John Locke, o pai do liberalismo clássico, né? Que ele dizia que era dever do Estado garantir a liberdade individual e proteger a propriedade privada. Então, o direito à propriedade também é um direito civil que está garantido na nossa Constituição, por exemplo, certo? Depois vieram os direitos políticos, que começaram a ser discutidos lá no século XVIII, né? Quando, com o advento da Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo, os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos para poder reivindicar melhores condições de trabalho. E aí, junto com essas reivindicações, vieram as reivindicações por participar da vida política, né? De poder ter sua representação junto aos poderes constituídos. Então, os direitos políticos eles começaram a ser reivindicados ainda no século XVIII, certo? Pela participação da população. Lembremos que até esse momento, né, a participação política era restrita a poucos.
Apenas poucos participavam da vida política, aqueles que tinham posses, né? Aqueles grandes proprietários, a burguesia, como diria Marx, é que tinha o direito à participação política. E aí, a partir do século XVIII, começou-se as lutas e as reivindicações pela participação política, pelo direito ao sufrágio universal. Beleza? Acrescente-se aí também as lutas pela participação feminina também e ao direito ao voto e à participação na vida política das mulheres. Ok? E por último, veio as reivindicações e a incorporação dos direitos sociais nas constituições, né? Nas leis dos países. E aí lembremos lá no início, na primeira metade do século XX, por exemplo, lá no pós-guerras, né, os países europeus que começaram a adotar as políticas de bem-estar social, né, o chamado welfare state, né, quando era garantido alguns direitos sociais à população. E aí foi que começou a surgir a ideia de se incorporar nas constituições do Estado absorver essas demandas sociais. Né? E aí, quando se fala em direitos sociais, nós estamos falando, por exemplo, ao direito à educação básica, de qualidade, para todos. Né? Direito à saúde para todos, direito à habitação e a transporte, direito à previdência, né? Que foi um dos ganhos, das conquistas do estado de bem-estar social. Né? Direito ao lazer também, por que não? Né? Direito a ter uma folga remunerada na semana, né? O domingo de descanso, por exemplo, 8 horas diárias de trabalho, né? 44 horas semanais, depois a reivindicação passou a ser 40 horas semanais. Para quê? Para que o trabalhador ele pudesse ter direito também ao lazer, ter direito à justiça. Né? Então, todas essas reivindicações, todos esses direitos que foram sendo conquistados a partir da primeira metade do século XX, né? São direitos sociais, que foram, por exemplo, incorporados à nossa Constituição de 1988. Então, quando foi promulgada a Constituição de 1988 aqui no Brasil, essa Constituição que nós temos até hoje, espero que permaneça durante muito tempo, ela foi considerada uma das constituições mais modernas do mundo. Ela recebeu o apelido de a Constituição Cidadã. Por quê? Porque era a primeira Constituição que incorporava todos os direitos sociais distribuídos nos diversos artigos, né, incisos dessa Constituição. Ok? Então, tais direitos não foram dados, como a gente viu, mas sim conquistados a duras penas. A década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Muitas as lutas ao longo dos séculos, ao longo dos anos, para que o Estado passasse a adotar e a incorporar nas suas leis, nas suas constituições, todos esses direitos. O direito civil, né, os direitos políticos, os direitos sociais, certo? Que, curiosamente, a junção de todos esses direitos são chamados de direitos humanos básicos, certo? Então, esses direitos que nós estamos estudando hoje são os chamados de direitos humanos. Tá? Então, muitas vezes a gente vê pessoas criticando os direitos humanos, só que não sabe que eles gozam desses direitos humanos. Né? Os direitos civis, a liberdade religiosa, direito de ir e vir, direito de livre pensamento, são direitos humanos básicos. Os direitos políticos de votar e ser votado são direitos humanos básicos. Os direitos sociais, a educação gratuita, a saúde gratuita, a habitação, são direitos humanos básicos, certo? Que estão todos incorporados na nossa Constituição. Alright?
E aí, galera, o sociólogo T.H. Marshall, ele vai dizer que a cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Ou seja, a cidadania, ela é concedida àquele que é um cidadão na sua totalidade, né? Não é à toa que tem aí aqui essa charge aqui, né, com uma família, né? Uma família bem pobrezinha aqui, pelo que está demonstrando, onde o pai da família está lendo a Constituição, né? E aí ele está lendo: todo brasileiro tem direito à moradia, dararara. Aí a mãe fala: agora lê aquele pedacinho bonito que fala da comida, da saúde. Ou seja, né, isso tem tudo a ver com o que Marshall vai trabalhar. Será que todo cidadão, né, e vamos pensar aqui no contexto nosso, né, nacional, no contexto de Brasil, será que todo brasileiro tem assegurado, né, a sua cidadania plena, como diria Marshall, certo? E aí, Marshall, ele vai trabalhar as duas cidadanias, né? Ele vai dizer que existem dois tipos de cidadania. Uma seria a cidadania formal, né? Que é aquela que está nas leis, como lá no artigo 5º da nossa Constituição. Está lá, para todo mundo ver, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem uma série de incisos, né, e de parágrafos que vão falar sobre todos esses direitos, né, invioláveis do cidadão brasileiro. Esta é a cidadania formal, como diria T.H. Marshall, ok? Mas ele fala também numa cidadania real, ou uma cidadania substantiva, que é aquela em que vivemos no dia a dia, certo? Que é aquela que a população de um determinado local, de um determinado país, vive no seu dia a dia, certo? Uma coisa é o que está na letra da Constituição, outra coisa é o que os cidadãos de um determinado país vivem realmente, certo? Essa é a cidadania real. E nesta cidadania real, será que estão todos os direitos garantidos? Será que o direito à vida, né, de quem vive em condições precárias, né, nos aglomerados subnormais, nas favelas dos grandes centros ou morando na rua, estão garantidos? Né? Será que o direito à liberdade está garantido? O direito à igualdade está garantido para toda a população? Será que o direito à segurança e o direito à propriedade está garantido para toda a população? Será que o morador lá da favela do Alemão, do Complexo do Alemão, da Rocinha, ou qualquer outra parte do país, né, que tem a sua porta arrombada a chutes e pontapés pela polícia a qualquer hora do dia, tem o seu direito à segurança e à propriedade garantido? Certo? Então, será que todos os direitos estão garantidos de igual forma para a população brasileira? Para os chamados cidadãos brasileiros? Será que todos podem ser realmente chamados cidadãos? São essas as questões, né, que Marshall vai tratar, certo? E que cabe uma reflexão. Mas, enfim, o que dá para se entender aqui é que cidadania diz respeito à condição de ser cidadão, né, e de gozar de tanto de deveres, mas também de direitos, né? Direitos humanos básicos, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, né? Incorporado nas leis e na lei maior de um determinado país, ok? Então, fica claro aqui o que é cidadania. Com isso, nós vamos encerrando os nossos capítulos. Lembrando que nós trabalhamos nessas 4 aulas 2 capítulos do nosso livro didático. Nós trabalhamos o capítulo 13, que trata propriamente de cidadania, e nós trabalhamos o capítulo 14, que fala de Estado e de democracia. Certo? Eu inverti um pouco a ordem aí ao trabalhar com vocês, né, para dar um pouco mais
de entendimento, né? Nós falamos primeiro do surgimento do Estado, né? Depois falamos do advento da democracia, para só então falarmos sobre cidadania, ok? Então, galera, nós ficamos por aqui. Façam as atividades e saravá!